Irmãos, abre a sua Bíblia junto com a minha, no livro de Neemias. Vamos falar um pouquinho sobre o livro de Neemias, no seu capítulo 1 mesmo. Neemias. Todos encontraram? Amém. Livro do Neemias, capítulo 1, vamos ler o verso 4. Nós vamos ler somente o verso 4 e o verso 5. Neemias, capítulo 1, verso 4 e 5. Diz assim a palavra do Senhor: E sucedeu que, ouvindo eu essas palavras, assentei-me, chorei, lamentei por alguns dias, e tive jejuando e orando perante o Senhor dos céus. E disse: Senhor meu Deus, Deus grande e terrível, que guardaste o conserto e a benignidade, para que aqueles que te amam guardem os teus mandamentos. A igreja pode se assentar em nome do Senhor Jesus. Irmãos, falar um pouquinho sobre esse profeta Neemias. Mas o que Deus mais tocou no meu coração, culto da família, sobre reconstrução. Porque quando a gente fala sobre reconstrução, é mais fácil construir do que reconstruir. Quando a gente fala em reconstrução, pegar algo que está em andamento e começar a fazer alguma coisa, é mais difícil do que você começar algo do zero. Então, quando a gente fala por reconstrução, olhando pelo contexto de Neemias, onde antes de ele começar a fazer alguma coisa, ele ora a Deus. Ele ora a Deus pedindo o que fazer e como fazer. Neemias vai dizer que ele ficou muito triste ao saber como estava o teu povo, como estava a terra de onde ele tinha saído. Neemias, ele é copeiro do rei, e ele servia o rei, perante ao rei, um homem de renome. Porém, ele ficou entristecido quando descobriu como que o povo dele estava. Sabendo que aquele povo estava desolado, porque a cidade onde aquele povo estava, os seus muros tinham sido derrubados. Os seus muros estavam todos cheios de buraco. E as suas portas foram queimadas. Então Neemias entristece com essa notícia. Só que quando ele vai orar a Deus, pedir para que o Senhor faça algo, para que o Senhor mostre o caminho. Então, quando Neemias entra na presença do Senhor, vai dizer que ele ora a Deus. Ele se entristece, ele ora e jejua ao Senhor. Aí o Senhor vai dizer para Neemias, como fazer, como se posicionar, para que ele possa ir perante ao rei. E como ele se apresenta perante ao rei com semblante triste, aquele homem entende que tem algo de errado com ele. Então Neemias deu uma oportunidade para explicar o que estava acontecendo. Então são essas oportunidades que às vezes Deus coloca em nossas vidas. Então Neemias vê essa oportunidade que Deus deu. E ele fala para o rei o que está acontecendo, por que ele está com aquele semblante tão triste. Por que ele está daquela forma? Porque ele estava num lugar confortável para ele. Mas como é que estava o povo dele? Como é que estava aquela terra de onde ele saiu? E isso entristece demais o coração dele. E ele pede para o rei para que ele volte. Para que ele volte para a terra dele, para reconstruir o muro. De alguma forma, Deus iria falar com ele. Porque até o momento a palavra dizia que ele não tinha, a não ser essa orientação de retornar. Mas a palavra vai dizer que Neemias retorna.
Ele retorna aí com aquele povo que estavam presos naquela cidade. Eles começam a reconstrução daquele lugar. Neemias tem as instruções de Deus, onde ele vai dividir, cada povo vai reconstruir uma parte do muro. E eles reconstroem, e ao mesmo tempo que eles estão construindo, eles estão guardando. Porque existiam pessoas que ainda estavam querendo derrubar. Ao mesmo tempo que eles estavam construindo, eles ainda tinham que guardar aquele lugar. Neemias, da mesma forma que é na minha vida e na sua, ele teve opositores. Neemias estava querendo fazer algo extraordinário, orientado por Deus. E ainda teve opositores. Teve Sanbalate e Tobias, que se levantaram contra ele, que tentaram de todas as formas parar a obra como ele estava fazendo. Na minha vida e na sua não é diferente. Sempre alguma coisa vem para tentar nos parar, para tentar nos ofuscar, para tentar nos limitar. Mas Deus é aquele que deu a direção. E se Ele dá a direção, é Ele que vai nos dar as ferramentas necessárias. Aleluia. Nós precisamos entender, Deus falou com Neemias para que ele vá. Colocou as ferramentas que ele não tinha. Até o próprio rei falou para ele, pode ir. E pelo caminho você vai pegar as coisas que você precisa. Então Neemias vai reconstruir o muro. Só que a gente precisamos ter atitude. Porque se Neemias não tivesse a atitude de sair do seu lugar, de partir para a terra dele, retornar, e mais ainda, fazer com que aquele povo ouvisse ele. Porque aquele povo tinha que ouvir ele e concordar e querer fazer o mesmo que Neemias vai fazer. Com as orientações de Deus, Neemias é ouvido pelo povo. Todo mundo ajuda Neemias a reconstruir aquele muro. Aquele muro foi reconstruído, irmãos, em 52 dias. Eles colocaram aquele muro de novo de pé. Eles cercaram de novo a cidade dele. Então aquele povo que estava no lugar, que estava com os seus muros todos derrubados, em 52 dias, com todos juntos, unidos, conseguiram reconstruir aquele muro. Nós precisamos de pessoas assim, irmãos. Pessoas que vão nos ajudar a reconstruir nossa vida. Pessoas que de alguma forma querem te ajudar a reconstruir algo que está quebrado. Então entenda, porque muitas das vezes você vai precisar ser Neemias para alguém. Mas muitas das vezes você tem um Neemias te ajudando. Deus coloca pessoas aos nossos lados todos os dias para nos aconselhar, para nos ajudar. Mas o seu posicionamento, a sua atitude, aquilo que Deus pediu para você fazer, tem que ser maior do que qualquer palavra. Neemias recebe a palavra do Senhor e vai com a palavra de Deus. Ele toma atitude e vai caminhar com a palavra de Deus. Então são as nossas atitudes com o que nós ouvimos que determinam o resultado que nós vamos ter. Não tem resultado sem atitude, sem determinação, sem perseverança. Nós precisamos perseverar naquilo que Deus pediu para nós fazer. Se Deus pediu para fazer, nós precisamos perseverar. Se nós perseveramos e continuamos, nós vamos ter o resultado. O resultado daquele povo foi que em 52 dias eles estavam com seus muros fortificados, com seus muros de pé, com as suas tendas cercadas, com a proteção do Senhor. Então entenda, nós precisamos nos posicionar. Neemias precisou organizar aquele povo. Neemias chegou naquela cidade e colocou ordem. Aquele que estava fora, aquele que era um simples copeiro. Você acha que você, às vezes, por você ser simples, no lugar que você está, você acha que você não tem autoridade. Olha a autoridade que esse homem teve.
Autoridade porque ele estava debaixo de uma palavra. Aleluia, Jesus. Ele estava debaixo da orientação do Senhor. Glória a Deus. Então ali não era um copeiro, não era Neemias, era Deus. Então quando você está debaixo da palavra, de autoridade do Senhor, é Deus. Aleluia. Então, entenda que Neemias foi para poder organizar o muro. Só que ele teve opositores. Só que sozinho, nada ele conseguia fazer. Em 52 dias, o homem sozinho conseguiria levantar todo aquele muro? Não. Ele precisava de pessoas. Ele precisava convencer pessoas da palavra que ele tinha. Ele precisava convencer pessoas do projeto que Deus deu para ele. Ele precisava convencer aquele povo dizendo: nós precisamos fortificar nossa casa. Nós precisamos reconstruir esse muro. Nós precisamos. E nós precisamos fazer isso todos os dias no nosso lar. Você como marido, você como esposa, vocês precisam fortificar o lar de vocês. Se tem algo que está destruído, reconstrua. Se está com alicerce sólido, construa. Mas mantenha a palavra do Senhor. Mantenha-se na palavra. Porque quando se une, fica mais fácil. Quando houve a união de Neemias com aquele povo, ficou mais fácil, mais leve, para que eles pudessem reconstruir aquele mundo. Então, quando há a união, com todos no único só propósito, fica leve, não fica pesado para ninguém. Porque existe um propósito, existe uma busca de um resultado. Glória a Deus. Então aquele povo estavam todos eles buscando por um resultado. E chegaram. Neemias começa dizendo que ele ficou muito entristecido. Mas ele orou. Ele jejuou. Então tudo que nós vamos começar, nós temos que começar orando. Nós precisamos começar orando. Não tem como receber uma direção de Deus se eu não perguntar para Deus. Aleluia. Se eu não conversar com Deus, se eu não orar, se eu não tirar tempo com Ele, não tem como receber a orientação dele. Eu vou receber a orientação de outro lado se eu não me posicionar com oração. Se eu não começar orando, eu vou ter outro direcionamento. Eu preciso começar orando. Eu preciso conversar com Deus para que Ele me diga qual é o caminho. Qual é o melhor caminho seguro para se caminhar. Porque se tem caminhos inseguros, é quando a gente começa a caminhar sem a direção de Deus. Aí a gente começa a caminhar por caminhos inseguros, caminhos turbulentos, caminhos onde Deus não se encontra, onde Deus não está lá. Nós precisamos estar para reconstruir. E reconstruir não é fácil. Não é fácil. Às vezes a gente, para poder reconstruir até uma amizade, às vezes para poder reconstruir um laço, para reconstruir algo com um irmão de sangue, às vezes o ego, o egoísmo fala mais alto. De não querer pedir perdão, de não querer se humilhar, de não querer perdoar o pai, a mãe por algo que aconteceu. Mas às vezes é necessário. Para reconstruir é necessário. Não tem como reconstruir não partindo daí. Não tem como. Se eu tenho alguma desavença com meu pai, com a minha mãe, seja com meus irmãos, eu preciso reconstruir. E para reconstruir tem que pedir perdão. E pedir perdão às vezes é doloroso. Muitas pessoas não gostam. Mas é necessário. É necessário às vezes voltar para recomeçar. Por isso que eu digo que reconstruir é mais doloroso do que construir. E é mais trabalhoso. Muito mais trabalhoso você reconstruir. Reconstruir uma confiança de alguém que você perdeu é muito mais doloroso. Porque de algum motivo você perdeu a confiança. E para você buscar essa confiança novamente é muito mais doloroso. O pé atrás daquela pessoa com você vai ficar sempre. É doloroso. Mas Deus ajuda.
aquele que verdadeiramente se entrega, se coloca na posição, Deus ajuda. Glória a Deus. Deus ajuda. Aleluia. Reconstrução é muito mais difícil. Se a gente pegar esse ambiente e querer reconstruir, querer mudar alguma coisa aqui, às vezes a gente vai ter uma meta de colocar alguma coisa, mas quando você começa a abrir, você vai ver que tem mais coisas para fazer. Mais coisas para fazer. Quem já passou isso em casa? Ah, não, vou fazer somente um quartinho aqui, bem rapidinho, vou só levantar aqui. E quando começa a reconstruir, você vai ver que as coisas vão só aparecendo. O orçamento seu já não dá para aquilo que você queria. E a reconstrução na nossa vida espiritual é desse mesmo jeito. Você às vezes vai querer arrumar alguma coisa, vai aparecer outra. Você vai querer consertar alguma coisa, vai aparecer outra para você consertar. A sua vida espiritual é do mesmo jeito. Aleluia. Eu sempre digo que quando a gente constrói algo sobre mentira, para poder consertar aquela mentira, às vezes a pessoa abre outra. Meu irmão, depois vai poder arrumar isso. Dá muito trabalho. Então não construa nada de uma forma errada. Já tente construir um alicerce sólido na verdade. Porque quando você constrói na verdade, não tem como. Grande Deus. Você precisa construir na verdade, você precisa construir em Cristo. Porque nós precisamos estar alicerçados na palavra do Senhor. A determinação, o foco, a força daquele homem foi que gerou o resultado. Nós se deparamos com muitas circunstâncias em nossas vidas, como esse homem teve, Sanbalate e Tobias, empecilhos sobre a vida dele. Esses dois homens vão chegar perante o muro, querendo atrapalhar ele de construir aquele muro. Chamando ele, desce daí para que a gente venha conversar com você, para isso daí. Não posso parar a obra que Deus me pediu para fazer. Aleluia, Jesus. Estou trabalhando. Eu não vou parar o que eu estou fazendo. Porque ele sabia o que ele estava fazendo. Pessoas estavam querendo parar. Nós vamos ter esses empecilhos em nossas vidas também. De algo que você quer fazer. Mas tenha uma certeza. A promessa qual Deus nos dá em nossas vidas, essa não muda. Promessa de Deus em nossa vida não muda. Glória a Deus, Senhor. É você que às vezes pode até desprender dela, mas as promessas de Deus não mudam. Mas vai vir tudo para tentar fazer você esquecer das promessas de Deus. Eles vão tentar fazer você esquecer das promessas que Deus te deu. Mas promessa de Deus é promessa de Deus. No tempo dele vai se cumprir. Na sua vida e na minha vida. Glória a Deus, Senhor. Se você está de pé, é projeto e promessa. Aleluia, Jesus. É projeto e promessa de Deus. Aleluia. Não se depare com circunstâncias adversas. E quando se deparar, lembre-se: o que Deus me pediu para fazer? Quando estou sem orientação, qual que é o lugar seguro que eu preciso ir? Eu preciso ter as orientações do Senhor. Eu preciso estar mais perto dele. Mas não esqueça, sem foco, sem força, sem determinação e sem ousadia, nós não vamos em lugar nenhum. Nós precisamos ter ousadia sobre a palavra do Senhor. Porque se ele não tivesse ousadia em sair de onde ele estava, voltar para sua terra, coordenar um povo, sem a ousadia da palavra do Senhor, ele não teria feito. Ele tinha a palavra, ele tinha a convicção. Então a determinação, o foco, a força dele foi que determinou o resultado. E nossas vidas só dependem de mim e de você. Aleluia. Nós precisamos pegar algo, fazer com excelência, fazer com determinação, com foco, com força. E assim é o meu comportamento, o Senhor precisa ser na presença do Senhor. Aleluia, Jesus. Não se deparar com dificuldades e parar. As dificuldades vêm, mas não se apegue nelas. Somente continue caminhando.
Talvez a dificuldade que vai vir vai fazer você caminhar um pouco mais lento, mas mesmo assim continue caminhando. Glória a Deus. Isso é perseverança. Isso é foco. Isso é foco naquilo que Deus te pediu para fazer. Você não parou. Você ainda está caminhando de passos pequenos, mas ainda está. Glória. Mas eu não consigo orar. Derrama a presença do Senhor. Aleluia, Jesus. Mas alguma coisa a gente precisa nós fazer. Posicionamentos nossos é o que determina o resultado onde nós vamos chegar. O nosso posicionamento em Deus é o que agrada a Ele. Porque pode ter certeza que se Neemias não tivesse ido para aquele lugar, para reconstruir aquele muro, talvez o Senhor teria usado outro. Talvez o Senhor teria usado outro. Mas o escolhido foi Neemias. Aleluia, Deus. Para poder fazer a reconstrução daquele muro, foi Neemias. Tem algo na sua vida que quem precisa fazer é você. O Santo de Deus, Senhor. Aleluia. Sempre é eu e você. Nós precisamos continuar caminhando na presença do Senhor. Nós precisamos ficar tendo as orientações dele. Mas não se disperse. Não se disperse com opositores. Não pare com opositores. De forma nenhuma. Porque eles são necessários. Eles são necessários. Se há os opositores na nossa vida, nós não crescemos. Você não cresce sem opositor. De forma nenhuma. Você não cresce. Você precisa de pessoas que te confrontam. Você precisa de pessoas para poder te fortalecer. E são esses tipos de pessoas que vão fazer você fazer algo que você achava que não conseguia fazer. Porque vai te tirar da zona de conforto. E vai te colocar em algo que você fala, só Deus. Então é nesse momento que você está ficando confortável que às vezes Deus vai te arrumar algo. Neemias estava confortável. Roupeiro, do rei, teto, comida, tudo confortável para ele. Mas e como está a terra onde eu saí? Como está o povo onde eu saí? Como está a família de onde eu saí? Então o Senhor se apresenta para mim e para você e nos mostra onde nós precisamos ir. Ele nos dá a orientação. E pode ter certeza, todas as ferramentas que você precisa para caminhar, Deus vai te dar conforme você vai caminhando. Aleluia. Conforme você vai se posicionando, Deus vai te dando as ferramentas. Glória a Deus, Senhor. Glória a Deus. Ele vai colocando pessoas para você, vai te instruindo. Conforme Neemias foi caminhando, ele foi tendo as ferramentas necessárias para levantar aquele mundo. Pessoas ajudaram ele com tábuas, com tijolos. Pessoas deram sua mão de obra. Pessoas quiseram ajudar ele. Na minha vida e na sua é assim. Pessoas estão prontas para nos ajudar. Só que é o nosso posicionamento que determina Aleluia. onde eu e você nós vamos chegar. Mas nós precisamos ter ousadia. Nós precisamos ter determinação e foco. Aleluia. Porque nada vai acontecer se nós não tivermos esse foco, essa ousadia. Porque se Deus falou para mim e você para fazer, é porque Ele está contando comigo e com você. Glória a Deus, Senhor. O que adianta Deus falar com você e você não obedecer? O que adianta Deus falar com você e você não ouvir? Você passar por um outro lado. Fazer como alguns fizeram com Jonas, foi para um outro lado. Não foi para a orientação a qual Deus orientou. Então nós precisamos. Deus falou, vai. Se Deus orientou, vai. É melhor a palavra de Deus orientado por Ele, porque se você deslizar para um lado, Ele vai te dar outra orientação. Ele vai te mostrar o caminho novamente. Ele vai te direcionar sempre, não importa.
Mas quando Deus manda a palavra dele, é a palavra dele. Aleluia, Jesus. A palavra de Deus é a que nos sustenta. Glória a Deus. A palavra de Deus é a que nos coloca de pé todos os dias. Se nós caminhamos na palavra de Deus, nós estamos seguros. Aleluia, Jesus. Mas nós precisamos caminhar na palavra. Porque se eu e você não caminhamos na palavra, nós caminhamos com medo. Porque nós vamos ter insegurança. Quantas vezes você já foi em algum lugar inseguro, com medo? Duvidando? Duvidando de si? Duvidando da palavra? Muitas das vezes caminha dessa forma, mas não. A palavra de Deus não gera dúvida nos nossos corações. A palavra de Deus não gera verdade, confiança. Então, pegue a palavra do Senhor. Pegue todos os projetos. Pegue todas as promessas a qual Ele já te deu e somente caminhe. Aleluia, Jesus. Somente caminhe nas promessas a qual Ele te deu. Seja confiante, determinado e mantenha o seu foco. Glória. Amém, igreja? Amém. Quem recebeu a palavra do Senhor nesse Glória dia? a Deus. Irmãos, eu queria fazer algo com o Espírito Santo de Deus tocou no meu coração. As mulheres fortes daquela geração, quem são aqui as mulheres mais fortes daquela geração? Glória a Deus. As mulheres fortes daqui, hein? Vocês sabem que eu sou uma benção, né? Irmão, deixa eu ver aqui. Quem é que pode me ajudar aqui hoje? Aqui? Deixa eu ver aqui. Acho que vai ser a irmã Jéssica hoje. Vem aqui, Jéssica. Faz favor aqui. Só um pouquinho. Traz a Bíblia, Jéssica. Traz a Bíblia. Fica de frente ao pessoal. Gente, quem tem a Bíblia? Fecha a Bíblia de vocês aí, todo mundo. Fecha a Bíblia de vocês. Irmãos, nossa vida é muito cheia de... A gente quer fazer tudo sozinho. A gente acha que pode fazer tudo sozinho. Só que você não consegue fazer nada sozinho. E quando você começa a pegar as coisas para fazer tudo sozinho, você não vai conseguir. O peso, tem uma hora que você não vai suportar. Você vai querer carregar sua casa, você vai querer carregar seu filho, você vai querer carregar sua família, e as coisas vão pesando. E por mais que você tenha foco, por mais que você seja determinado, por mais que você tenha força e vá querendo, você não vai conseguir chegar às vezes em muitos lugares sozinho. Então você precisa de ajuda. Você precisa que pessoas te ajudem. Neemias, sozinho, em lugar nenhum iria chegar. Existe momento em sua vida que você vai precisar de ajuda. Existem momentos em sua vida que você vai ter que pedir ajuda. Então não se sinta forte o suficiente sozinho. Porque você precisa de companheiros, você precisa de ajuda o tempo todo. E Neemias nos ensina muito sobre isso, sobre perseverança, sobre foco, mas a humildade. Porque se aquele homem não fosse humilde para poder pedir ajuda, para manter o foco, determinação, e sozinho, em 52 dias ele jamais reconstruiria aquele. Então, que a gente podemos estar unidos, único só foco, único só propósito, único só caminho e uma única só direção. Amém? E as palmas para o nosso Senhor Jesus.